Olá pessoal, tudo bem? Saudade de falar na telinha da TV FIB. Eu e Júlio Penarial estamos preparando conteúdo inédito, logo estaremos de volta. Enquanto isso, eu os convido a ver um conteúdo lá do meu canal Canhota 10, inclusive convido que se inscrevam lá no YouTube. Uma entrevista muito bacana com o inventor do spray do futebol, que está nesse exato momento com uma polêmica disputa judicial com a FIFA. O nome dele é Heine Alemanha, ele é brasileiro e ele revela como teve a ideia e como tem sido essa batalha que já dura 20 anos. Tá bom? Grande abraço. Uma conversa com o inventor do spray que demarca a barreira e o local de cobrança de falta no futebol. É um brasileiro, é um mineiro de Tuiutaba, da minha cidade, inclusive, meu conterrâneo. E ele está num momento aí da sua disputa com a FIFA de um revés e a gente quer saber os próximos passos dessa conversa e também saber um pouco mais da invenção, enfim, de toda essa trajetória desde o ano 2000, né? Já é uma história longa. Eu falo com o Heine Alemanha. Tá certa a pronúncia, Heine? Tá correto. O Tá pessoal me ótimo. chama de várias sonoridades, meu nome, eu atendo a todas. Para quem ainda não conhece essa história, resume um pouquinho o surgimento da ideia do spray e, e os primeiros passos para até a sua realização. Eu imagino que a sua primeira alegria foi ver quando ele finalmente foi usado numa partida oficial de futebol. Eu comecei isso em Tuiutaba, Minas Gerais, na 37 com a 18. Eu estava vendo uma partida de futebol, e, se eu não me engano, na época, Brasil e Argentina, tenho quase certeza disso, já fazem mais de 20 anos, né? Agora vamos ver se ele põe a barreira para trás. A barreira já foi para frente de novo. É o eterno drama. E o Galvão Bueno fez um desafio, qual cidadão iria manter a barreira no lugar. Eu já estava com a vida bastante difícil e procurando algo para fazer valer a existência. Dali eu parei na hora e falei assim, eu vou resolver isso agora. E aí eu pensei numa marcação provisória, consequentemente numa espuma que desaparecia, tinha volume, era popular, barato, né? Toda invenção ela precisa ter a viabilidade para aplicação. E, consequentemente, pensei no spray como uma forma de conduzir na cintura. Dali eu tinha certeza que eu tinha a solução, porque a regra número 1 do futebol não permite marcações além das já existentes. Então, por isso que precisava ser uma espuma, algo que desaparecia, né? E daí a espuma sendo o melhor elemento. Só que no processo de invenção, você tem que atender mais características, como não agredir gramados, ter coloração em países nevados, você ter não haver irritação dérmica, não haver irritação ocular, e ter ali visibilidade para o árbitro, largura. Então, são várias características que eu teria que buscar uma formulação específica que atendesse toda essa atividade inventiva. E o primeiro árbitro foi o Paulo César, num jogo, inclusive, da associação, que ele foi apitar. Eu catei um creme de barbear, levei ao gramado, fiz a demonstração da ideia, né, o conceito. Lembrando que não se patenteia uma ideia, você tem que patentear um produto com formulação, características específicas para que ele realmente seja aceito. E assim eu fiz, consegui patente em 44 países, sou o único no mundo com patentes concedidas. Levei isso à taça BH. Como mineiro, eu gostaria que a Federação Mineira absorvesse, porque eu tinha certeza que eu tinha a solução mundial para o problema da barreira. Da Taça BH foi para o Sub-20 do Campeonato Paulista de Juniores, depois na CBF. Ao mesmo tempo, eu já fui em Zurique, na Suíça, falar com a FIFA. Ao mesmo tempo, eu saí desenvolvendo todo o raciocínio, né, tudo o que precisava para lapidar o projeto. E dali eu comecei a ter a adesão Copa João Avelange, em 2001. Primeiro, a competição que era o Campeonato Brasileiro foi Copa João Avelange.
módulo branco e azul. Acho que foi Depois, 2000. foi ano 2000, eu acho que foi. É que a final foi em Finalzinho. 2001 por conta daquela. Sim, sim. Finalzinho do ano 2000 e com a Exato. final do ano 2001. Então, dali eu fui. Todos os árbitros do Brasil escreveram dizendo que isso era fantástico, que funcionava, que era muito bem-vindo. Lembrando que o spray ele só ajuda o árbitro à fiscalização, né? Ou seja, a autoridade máxima em campo ainda é a do árbitro. E com toda essa consciência eu fui evoluindo. Na Argentina, torneio da clausura, a Conmebol, até que a Conmebol fez os testes oficiais em 2011, e daí tem um longo trajeto, né? E a International Board aprovou em 2012 o uso a todas as federações. Em 2014 foi usado na Copa do Brasil, Copa do Mundo do Brasil, e dali para frente começou um litígio com a FIFA, porque as promessas feitas e todo o esforço ele foi negado pela FIFA. Basicamente. Agora, eu já ouvi gente falando assim, mas ele só teve uma ideia. A sua resposta já responde a esse tipo de provocação, porque, na verdade, você não tem a patente da ideia de marcar o gramado a 9,15 metros. Você tem a patente de uma espuma que se desfaz depois de um determinado tempo, que responde a todas essas especificidades. Você usou a de barbear só para o primeiro exemplo, mas tem todo um investimento aí na composição química do produto, e é essa a sua patente, é isso? É uma confusão muito, muito comum. As pessoas acham que tem uma ideia, o próprio Milton Neves falou isso lá, que é uma afirmação absurda, porque ela não se concretiza na prática, né? Você, por exemplo, pensar numa máquina que tem asas e voa, isso você não vai conseguir patente nenhuma. Você precisa atender, primeiro, a novidade, e depois o estado da técnica, que é a atividade inventiva. Ele tem que ter a funcionalidade, você tem que explicar como isso funciona, e a industriabilidade, que é a materialização desse bem, ou seja, essa invenção ela tem que ser possível de materializar. Então, não se patenteia ideias abstratas, elas têm que se materializar. Dentro do estado da técnica, você vai ver que muitas pessoas morreram tentando voar com um avião muito parecido com o que é o 14 bis do Santos Dumont. Ele é o pai da aviação porque o dele foi o primeiro a voar, tinha aerodinâmica, tinha propulsão, tinha todo um equilíbrio que permitiu o voo, ou seja, pelo INPI, a regra é que o examinador consiga reproduzir a sua invenção. Mesmo que você não tenha um protótipo materializado, mas em tese você consiga fazer um descritivo do qual ele fala, isso daqui é possível de ser feito, funciona e realmente é uma invenção. Então, dentro desse contexto, eu tive, como eu disse, uma unanimidade em 44 países, que são diferentes examinadores, diferentes nacionalidades, reconheceram esses 3 quesitos: novidade, atividade inventiva e industriabilidade. Então, não há o que se discutir em relação à patente, porque a patente também é outra discussão, é a monopólio. O monopólio é proibido no mundo inteiro, mas a patente ela não é um monopólio, ela é uma exclusividade durante um período, no caso de produto 20 anos, para que você tenha uma vantagem devido à sua invenção de explorar isso no mercado. Então, o que houve aí dentro dessa confusão toda, essas manobras que a FIFA fez em relação a tentar distorcer isso, é absolutamente ridículo. Inclusive, eu venho alertando o risco da segurança jurídica, principalmente do Brasil, né? Porque a quebra de uma patente de extrema notoriedade mundial, de benefício reconhecido nos testes, e, de repente, o INPI acatando lá uma defesa teratológica da FIFA, foi favorável à nulidade da patente. Ou seja, não há um embasamento técnico para que isso aconteça. Obviamente, a gente entrou no recurso e a gente vai provar isso, mas sempre é a decisão de um juiz. Então, sem interferir, obviamente, a livre
capacidade do juiz decidir dentro de toda a sua hermenêutica e capacidade como autoridade para essas decisões, a vítima ou a autora, né? No caso, no INPI eu sou réu, no processo eu sou autor. Então, eu falo com a minha convicção. Praticamente, na minha convicção, é impossível que isso seja dado a favor da FIFA. E recentemente aconteceu, ontem, uma juíza da primeira instância achou que a FIFA tem direito. Então, assim, obviamente cabe recurso. Dentro do que eu falei com os nossos advogados, e inclusive o que eu também entendo, né, porque eu estudei bastante a lei, a decisão está muito equivocada. E é num recurso de segunda instância que, obviamente, a gente vai ter que provar isso. Mas eu estou muito confiante, porque, independente das decisões, a minha disputa ela se dá em 44 países. Ou seja, mesmo que haja aí no imaginário dos absurdos, o Brasil decida algo contrário, eu tenho mais 43 países para ganhar da FIFA. Então, não vai ser uma batalha simplória, como a FIFA tentou divulgar no site dela, como se ela já tivesse ganhado. Eu até falo que é assunto resolvido, né? É só um primeiro tempo, né? Para mim foi uma surpresa, porque olhando a sentença, você vê que há erros ali muito grandes do ponto de vista, óbvio, de quem é a vítima, né? E baseado, comparado à lei, foi, para mim, um grande equívoco e isso, obviamente, caberá recurso na justiça. Agora, além dessa disputa com a FIFA, você também tem disputas judiciais contra outras empresas que estão fabricando o spray? Então, essa é uma coisa bastante peculiar também da patente. O que acontece? A nossa espuma, de uma forma simples, né, para entender, ela é uma formulação aquosa para uso específico dessa finalidade. Por exemplo, eu não tenho uma patente, o meu spray ele não pode ser para fazer barba. Ele não pode ser um shampoo. Eu não posso explorar ele no mercado como se ele fosse um creme de barbear. Ele é um demarcador de barreira, um delimitador das distâncias do futebol. Então, nesse sentido, quem usa comete mais infrações do que quem está fabricando. Todos são implicados, obviamente, mas a lei da patente ela é muito clara. Usar, expor, transportar, estocar. Então, tem várias questões das tipificações da lei que mostram que você está ali resguardado pelo que as atitudes que a FIFA fez, né? Então, cabe, obviamente, à Justiça considerar a lei das patentes para julgar. E eu acho que nisso a sentença ela foi muito falha, muito vazia, porque foi considerado o código do CPC, que é o Código de Processo Civil, mas as leis da patente ela tem uma lei muito específica, é uma lei muito específica de proteção ao direito. Então, são todos esses argumentos que a gente vai, obviamente, recorrer na justiça e também na questão internacional, nos órgãos internacionais. Pelo que eu entendi da sentença, a juíza reconhece a sua criação, mas, ao mesmo tempo, diz que a FIFA não é obrigada a usar o produto de sua propriedade. Ficou confusa mesmo a decisão, né? Se você for olhar assim, como assim reconhece a patente e, ao mesmo tempo, a FIFA pode usar? Detalhe, falando até em primeira mão aqui com você, você tem ali no processo várias mentiras da FIFA. É uma litigância muito agressiva e muito de má fé, porque, por exemplo, a FIFA diz que nunca convocou os fornecedores. Tem provas lá dentro que mostram, inclusive, que a reunião existiu, eu estava lá.
quando a FIFA chama todos os piratas, ou todos o que ela chama de fornecedores, né? Todos os fornecedores, ela está estimulando uma concorrência desleal. Ela está gerando confusão de mercado, que é outra tipificação da lei da patente. E você percebe que nada disso foi observado na sentença. Na própria sentença não se fala nada disso. Então, além desses fatos, se a própria juíza reconhece que há uma patente e ela está em vigência, por mais que haja uma liminar que suspendeu o uso, por mais que haja um parecer do INPI propondo uma nulidade, isso é um outro debate, inclusive que eu falo de suspeitas gravíssimas de como isso foi dado, até porque o INPI contradiz ele mesmo. A minha patente foi concedida, validada 2 vezes dentro do próprio INPI. Então, o advogado-geral da União, que defende o INPI, disse que assume que é um órgão falho. Então, se ele é um órgão falho, por que está valendo essa vez e não valeu das outras? Entendeu? Então há um bom debate sobre isso, obviamente isso dentro do processo legal, né? E com todo o direito ao contraditório, que a FIFA se manifeste, etc. Mas há ali dentro do processo legal coisas que são assim surreais. Você fala, cara, ela tá negando o óbvio. Por exemplo, quando ela diz que o spray não estava na regra, que o que vale é o idioma inglês. Ela tirou o spray da regra lá em 2018, totalmente, e usou isso como argumento aqui na Suprema Corte, ou seja, mentindo para a Suprema Corte. O que, obviamente, leva o juiz, o ministro, que estava provavelmente com uma boa observância ao direito ao contraditório, de ter considerado a argumentação da FIFA e emitiu o efeito suspensivo da liminar. E foi induzido ao erro por essa mentira. Exatamente. Então, quando o ministro, bem intencionado, escuta o argumento do contraditório da parte da FIFA, mas aquele argumento, por si, ele cai por terra, porque a própria pessoa que diz que havia um perigo em mora inverso, que havia um risco do mercado, de uma ferramenta fundamental ao jogo, vital ao jogo, lá atrás ela tinha tirado da regra, entendeu? Então, assim, são coisas que não batem. E esse debate, eu fico muito tranquilo de discutir isso. A FIFA, inclusive, ameaçou me processar, que eu estaria sendo leviano, atentando contra a honra da FIFA, mas primeiro, eu não falo sem provas. Tudo que eu estou falando eu tenho como provar. E eu estou muito tranquilo. Não é a primeira vez que a FIFA diz que vai me processar. A FIFA, quando eu comecei as notificações, após esse escroto programa de qualidade que a FIFA promoveu, convocando todos os piratas, me encaminhou ao Comitê de Ética da FIFA e me encaminhou ao Cunha Emanuel, que é um dos maiores escritórios de advocacia do mundo. E o Cunha Emanuel me ameaçou me processar também. Inclusive, foi engraçado, porque ele me acusou de coisas levianamente, como eu disse, eu tenho como provar. Eu confirmei tudo que eu falei, mandei para ele um gostinho de algumas provas que eu tinha, e disse para ele que o que ele estava me acusando era completamente errôneo, leviano, e que eu obrigava ele, inclusive, a retirar a afirmação do que eles estavam falando, inclusive dei o caminho para que ele tomasse uma atitude. Resultado, um dos maiores escritórios de advogado do mundo não me processou e teve que fazer o que eu pedi para ele fazer. Então, assim, não é a primeira vez que eu já venho ganhando da FIFA. Eu ganhei da FIFA na parte técnica, que levou 12 anos para que ela fosse convencida que isso é uma coisa boa. A própria IFAB e a própria FIFA disse que o spray é vital ao jogo, inclusive a corte. O que não se explica é ela ter destruído o mercado lá atrás, quando ela tira silenciosamente da regra. Das vezes que a FIFA veio para cima de mim, como um bom brasileiro, a gente aqui em Minas também, na nossa cidade de Tuiutaba, a gente não teme falar coisas que a gente tem certeza que tem provas irrefutáveis. Então, toda essa ameaça da FIFA, que vai me processar, isso não me intimida, né? E como eu disse, eu tenho feito uma defesa na justiça com respeito ao contraditório, dando a ela a oportunidade dela responder, respeitei o tempo para a aprovação da FIFA. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Inclusive, há eventuais decisões que eu, como vítima,
obviamente, acho que foi injusta. Eu acredito que isso é natural, o sentimento de todo mundo que toma uma decisão contrária, que ele não concorde, né? Porque senão ele nem estaria na justiça brigando. Eu acredito que a juíza ela é uma juíza extremamente competente, mas pessoas falham. Então, é por isso que existe o recurso, o processo legal de segunda instância, para se tentar reformar e provar, não é só falar, provar que o que você está falando não foi observado, ou houve um equívoco, uma hermenêutica de interpretação não condiz com a realidade do que deveria ser, e aí as esferas superiores é que vão definir se sim ou que não. Então, é muito fácil lidar nesse jogo quando você está com a verdade, né? Eu não preciso ficar desviando da verdade, inventando histórias, por isso que eu falo com muita naturalidade, com muita tranquilidade, e estou muito seguro das provas. E detalhe, eu ainda não mostrei todas. Como lá em Tuiutaba a gente jogava futebol, eu era centroavante, eu conheço muito bem o termômetro nas 4 linhas. Então, eu sei o que a FIFA tem feito, como ela tem feito. Na minha visão, é sim uma litigância de má-fé, teve falso testemunho, tudo isso tipificações criminais, inclusive, muito bem tipificadas na lei. E sei com quem eu estou lidando, né? Basta recordarem aí que você está falando de um órgão que recentemente teve mais de 7 dirigentes presos no caso FIFA-Gate. Então, o histórico por si, mesmo que ele não possa ser transferido à nova diretoria, o que os outros diretores fizeram, eu não posso levar isso como dizendo os que foram condenados é porque os outros também são bandidos. Eu não estou dizendo isso. Mas o modus operandi com que a FIFA tem feito, quando ela fala de fair play, de jogo limpo, etc., essa diretoria está cometendo erros gravíssimos, que ferem o código de ética da própria FIFA, a visão de compliance das empresas, que é essa questão de transparência, de conduta, né? E está ferindo leis, leis éticas, morais e legais. E dentre essas provas que você menciona, tem um momento em que a FIFA ela aconselha você a não vender a patente por ela ser a principal interessada em adquirir a patente. Então, isso significa que ela admite que você é o criador e mais à frente vem essa reviravolta, né? Na verdade, é até mais do que isso. Quando você vê, quando a juíza fala lá eu vou estar falando da sentença porque parece que já é uma conclusão do que a juíza interpretou. Mas quando a FIFA faz uma proposta de compra de $500 mil de FIFA para a FIFA, porque foi uma oferta de compra endereçado ao Grondona, então vice-presidente da FIFA e diretor de finanças da FIFA. Isso deveria ter sido visto como uma prova cabal de que a FIFA tinha a mão de ferro sobre o projeto. Porque se a FIFA quisesse comprar de mim, ela poderia até mandar em cópia para o seu diretor de finanças, mas endereçado a mim e não ao seu próprio diretor de finanças. Na matéria da Sport TV, lá mostra que o Grondona diz, isso é como se fosse meu. Quem está dizendo isso é o vice-presidente da FIFA, membro de todas as comissões da FIFA, membro do Conselho Executivo da FIFA. E ele está falando com o Blatter. Então, são provas assim que mostram que a FIFA detinha a mão de ferro e eu fui obediente ao que a FIFA me solicitou. Eu vi essa matéria e ela até, de alguma forma, se apropriou do chegou em 2009, por exemplo, eu tinha dito ao Thierry que o momento da aprovação técnica, depois que passar da aprovação técnica, o momento do spray no futebol seria um momento muito oportuno das virtudes que essa invenção tem como ferramenta de marketing, né? Porque ela está dentro das 4 linhas, ela participa de um momento crucial, é o maior momento de perigo de gol numa partida, é o tiro indireto, porque deveria ser o pênalti, mas nem sempre o pênalti acontece dentro dos 90 minutos. Então, sempre que há uma barreira ou um tiro indireto, tanto que vários cobradores, né, de faltas se consagraram no futebol, porque é um momento muito decisivo. Então, você tem ali dentro uma ferramenta com essa capacidade
de visibilidade, além do que ela fornece a questão técnica, você tem a capacidade de uma visibilidade de participar do jogo, de estar no momento decisivo. Então, isso do ponto de vista de marketing, ele seria muito propício, né, a uma grande ação, e isso viabiliza números fantásticos em termos de recursos para o próprio futebol, ou de valor da ferramenta, coisa que isso tudo não está sendo considerado. Entendeu? Então, quando eu falo disso, eu falo dentro da minha visão do que eu tenho da ferramenta que eu criei. Eu não saí de Ituiutaba para vender latinha. Eu não fiz um creme de barbear. Eu não fiz um produto, eu fiz uma ferramenta que ajuda o árbitro a tomar uma decisão de um problema que, como o próprio Galvão falou, eu quero ver qual cidadão vai manter a barreira no lugar. Aí você imagina, no mundo de 7 bilhões de pessoas, aonde todas as pessoas estão convivendo diariamente com um problema, que é alvo de debate em todos os canais de televisão, que o problema da barreira não tem solução. O problema da barreira não tem solução. E se houvesse uma solução, se já tivesse sido inventado um spray por alguém, isso já estaria no futebol. Entendeu? Então, assim, é tão absurdo a forma com que isso está sendo visualizado, né, e visto, porque é muito simples. É novidade? Sim, não existia spray antes do futebol. Funciona? Sim, os testes provaram. Quem é o inventor? Eu tenho as patentes que a própria FIFA, a própria Justiça reconhece. Então, nós estamos discutindo o quê? Por que depois de 20 anos de ter feito tudo o que eu fiz, eu ainda tenho que discutir se eu sou o inventor da patente? Então, é algo assim tão surreal, tão absurdo. E repito, estou falando como alguém que viveu 20 anos. Eu praticamente não vi meus filhos crescerem. E isso é, inclusive, ironizado pela FIFA no processo, como se eu fosse um oportunista tentando retirar dinheiro da FIFA. Me chamou de fracassado. Então, existem aspectos morais nessa disputa que estão muito aquém da verdadeira conversa, né? Eu fiz o meu dever de casa, eu inventei, eu patenteei. Mais do que isso, mais do que muitos inventores, eu implantei isso no jogo. Eu implantei isso no futebol. Todos os testes do mundo, todo o raciocínio de convencimento técnico foi feito através de mim. Eu frequentei a FIFA por mais de 15 anos, eu tive nos congressos FIFA em todas as partes do mundo. E, neste momento, nós estamos discutindo o quê?